A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente uma área de 734.478 km², que corresponde a cerca de 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período da seca. A caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagens, característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. Localização: a Caatinga localiza-se na região nordeste do Brasil e compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também ocorre em algumas faixas da região sudeste, que ficam ao norte do estado de Minas Gerais. O clima que compreende a região da Caatinga é o tropical semiárido. Esse clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. O índice pluviométrico é abaixo dos 800 milímetros por ano. As temperaturas são geralmente elevadas, com uma média de 27 graus, podendo alcançar números maiores, superiores a 32 graus. Durante o período de chuva, os índices pluviométricos podem atingir os 1.000 milímetros por ano. Já nos períodos mais secos, há uma baixa, chegando aos 200 milímetros por ano. Agora eu vou falar quais são os tipos de caatinga. Caatinga arbórea, que é composta por florestas que apresentam árvores que podem atingir até 20 metros de altura. Caatinga arbustiva, composta por árvores baixas com até 8 metros de altura, como o xique-xique e a macambira. Mata seca, composta por florestas situadas próximo de encosta e topos de serra. As folhas permanecem, em sua maioria, no período de seca. Carrasco, que é composto por arbustos de caules finos e tortuosos. O Rio São Francisco é um dos poucos rios perenes que apresenta água corrente o ano todo na Caatinga. A hidrografia da região compreendida pelo bioma da Caatinga apresenta rios que são, em sua maioria, temporários. São os rios que correm apenas no período das chuvas e que secam durante a estação da seca. O rio perene mais conhecido desse bioma é o Rio São Francisco. Os rios da Caatinga nascem geralmente nas encostas das serras. Fauna e flora. A flora da caatinga é formada principalmente por arbustos com galhos retorcidos e pouca folhagem, cactos e bromélias. Na maioria das espécies vegetais, as folhas são finas e ao mesmo resistentes, um fator de proteção contra o clima seco. Vegetação. Em função do clima semiárido da região onde se encontra a vegetação da caatinga, costuma ser bastante seco, com espinhos e pouquíssimas folhas. No entanto, quando ocorrem as chuvas, elas se transformam rapidamente em ganhados. Um espectro diferente, com árvores cobertas de folhas e pequenas plantas forrando o. A caatinga é muito rica em biodiversidade. O bioma abriga 178 espécies de mamíferos e 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 de abelha. É essencialmente em a área de caatinga que vive o tatu-bola. A Caatinga acolhe uma população de 27 milhões de pessoas, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. As populações que habitam o bioma são também conhecidas como caatingueiros, sertanejos, vaqueiros, agricultores, populações indígenas e quilombolas, sendo o berço de comunidades tradicionais como os índios. Estes grupamentos humanos desenvolvem suas próprias estratégias de sobrevivência e convivência
com as condições da caatinga. São guardiões do conhecimento sobre o manejo das plantas, suas propriedades e uso medicinais. Yo, I ain't here for the money.